Olá, você que acompanha os canais da Novo Rural. Hoje a gente conversa com o Carlos Olszewski, o Carlos que é assistente técnico regional da área de piscicultura da Emater de Frederico Westphalen. E o tema hoje justamente é a criação de peixes de olho nesse manejo para o inverno. Carlos, seja bem-vindo, obrigada por ter tirado um tempinho aí da sua agenda para conversar com a gente. E eu já começo te perguntando, que cuidado que o produtor de peixe, por exemplo, quem tem carpas nessa época nos tanques, que cuidado que ele precisa ter para manter a saúde desses peixes em dia. Seja bem-vindo. Graciele, tudo bem, ouvintes? Em relação às carpas, é importante, nesse período de inverno, é comum ocorrer na nossa região a morte de carpas, né, justamente em períodos com o céu mais nublado, período chuvoso, em que não temos a presença do sol, ocorrer a morte de carpas, principalmente carpas já criadas, carpas grandes, com bom peso, né, prontas para o abate muitas vezes, ou quase prontas, principalmente por falta de oxigênio. Que na verdade a maioria dos criadores de carpas da nossa região cria carpa num sistema semi-intensivo, que é sem a presença de aeradores artificiais. Então, as carpas para a produção de oxigênio dependem da produção de oxigênio pelo fitoplâncton, que são algas que se desenvolvem nos viveiros. E esse fitoplâncton produz oxigênio a partir da luz do sol. Em dias nublados, chuvosos, sem a presença do sol, não há, né, a produção de oxigênio, e isso ocorrendo 2, 3, 4 dias, que isso pode ocorrer no período de inverno, né, a morte de peixes por falta de oxigênio devido justamente à não produção de oxigênio pelas algas aí, que depende do sol. Então, a recomendação seria o quê? Os produtores, os piscicultores, terem aerador, né, de reserva para, nesses momentos, utilizarem os aeradores e salvarem seus peixes, certo? Justamente naqueles momentos que o sol não está presente para induzir, então, facilitar a produção de oxigênio pelas algas presentes nos açudes, nos viveiros. Tá certo. A gente tem também bastante produtor de tilápia na nossa região, né, Carlos? Que recomendação que tem mais específico para quem mantém aí essa produção nos tanques, e daqui a pouco também tem animais aí na fase mais adulta, nesse momento que a gente tem um frio mais intenso? Aí são várias medidas que temos agora, muitos ainda piscicultores, produtores de tilápia na região com os peixes prontos, vamos dizer assim, com peso de 700, 800 gramas ou mais, e que estão prontos e não foram comercializados, que estão enfrentando essa situação de frio, né? Então, a recomendação, e a tilápia sofre nessa condição mais adulta, mais quase pronta para o abate, ela já passou alguns meses produzindo resíduos, né? 70% da ração fornecida à tilápia se transforma em resíduo orgânico, lodo no fundo do viveiro, e esse lodo vai fermentando e produzindo amônia, né? Nesse momento de frio, as tilápias sentem o frio, a água esfria, baixa a temperatura, elas procuram as partes mais profundas, né? Águas mais profundas, e lá está localizada a amônia, que é um gás pesado, a partir da fermentação da matéria orgânica do fundo dos viveiros, fermentou, produziu amônia, fica localizada no fundo, a tilápia vai em busca de água mais quente, acaba se intoxicando com amônia tóxica e morrendo, né? Ocorre morte de tilápia nesse período, principalmente tilápias maiores, né? Então aí os produtores têm que ter esse cuidado, né? Estão nessa situação, né? O calcário é uma possibilidade de baixar essa amônia, né? De reduzir a quantidade de amônia. O calcário provoca e promove o aumento da alcalinidade da água, ou seja, a concentração de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, que são minerais, são nutrientes minerais oriundos do calcário. O calcário libera, e isso aumenta a alcalinidade e diminui a variação de pH da água entre a manhã e a tarde. Normalmente de manhã a água é ácida, à tarde a água é alcalina. E essa alcalinidade alta com a aplicação do calcário reduz essa variação. Então, por exemplo, a variação de um pH entre a manhã, 6,5, e a tarde, 8,5, são 2 pontos de pH que variaram entre a manhã e a tarde. Cada ponto de pH que variou aumenta 10 vezes a produção de amônia. Então, se você aplicou calcário, a alcalinidade está alta,
em torno de 60 miligramas por litro de carbonato de cálcio, diminui ou elimina essa variação, fazendo com que haja menor produção de amônia. Então, o calcário ajuda justamente diminuindo a quantidade de amônia que estão nos viveiros, né? Então, é uma técnica recomendada. Outra que é possível é a aplicação dos produtos chamados biomoduladores, que são a base de bactérias que consomem a matéria orgânica do fundo dos viveiros. Consumindo essa matéria orgânica, não vai haver produção de amônia, ou vai diminuir essa produção de amônia. Também é uma técnica que muitas vezes a gente recomenda que ocorrem esses problemas, ela já dá uma resposta de um dia para o outro. E outra, assim, técnica que os produtores já conhecem, mas eu recomendo também, se baixar muito a temperatura, 11, 12 graus centígrados a temperatura da água, 10 graus centígrados, então é muito estresse para a tilápia sofre, né? Sem considerar que o risco da amônia. Então, a aplicação de sal, né? Sal comum na água, em torno de 200, 250 gramas aí de sal por metro quadrado, vamos dizer assim, já vai diminuir o estresse, né? Aumenta a produção de muco na pele dos peixes, ele fica mais resistente às doenças que podem afetar o peixe, né? Então, diminuindo o estresse e diminuindo o risco de doenças. E essa é uma técnica também recomendada para os produtores. Tá certo. Mas aí a questão do calcário, ele é praticamente um manejo preventivo, né, Carlos? É feito lá ainda antes do inverno, correto? E a questão do uso do produto, o uso do produto aí já é um paliativo, é isso? Só para complementar. O calcário, o ideal, porque a alcalinidade alta dos viveiros promove maior conversão alimentar, promove melhor desenvolvimento dos peixes. Então, o ideal é que sempre esteja a alcalinidade alta, acima de 40 miligramas por litro de carbonato de cálcio e magnésio. O desenvolvimento do peixe é outro, ele aproveita melhor a ração, tem melhor conversão. Então, se o produtor controlar sempre a questão da alcalinidade, e em especial no inverno, né, pode aumentar a aplicação de calcário, porque o calcário pode ser aplicado na água sem prejuízo nenhum aos peixes, mesmo quando se tem essa variação grande de pH, se está baixa a alcalinidade, ele pode aplicar nesse momento de frio também e vai ajudar, vai diminuir a produção de amônia com o aumento da alcalinidade, considerando que a nossa água da região aí tem alcalinidade baixa, natural, em torno de 18, 20 miligramas naturalmente. Então, muito abaixo do recomendado, que seria 40, até 60 agora com esse frio intenso. Então, para ter essa quantidade de carbonato de cálcio e magnésio na água, dissolvido na água, o produtor tem que aplicar calcário, né? Então, isso o ideal seria ele ter uma análise, né, da alcalinidade, saber quanto tem, como está. Mas se ele aplicou calcário, né, 200, 250 gramas por metro quadrado, agora, e ele vai aplicando aos pouquinhos, principalmente onde tem bastante entrada de água, o calcário, o carbonato de cálcio e magnésio dissolvido na água, acaba saindo com a água, né? E agora nós tivemos bastante chuva, houve bastante necessidade de água, então sai bastante água e leva o carbonato junto. Então, o produtor teria que repondo esse calcário para manter a alcalinidade alta nesse momento de frio. Aqueles peixes menores que houve a introdução dos alevinos há pouco tempo, eles não têm essa dificuldade, porque eles produziram pouca matéria orgânica, né? Então, foi lotado há pouco tempo, não tem resíduo orgânico no fundo, então não está produzindo amônia. Eles são menores, consomem pouco oxigênio, então eles passam o inverno mais tranquilamente. O grande problema nós passarmos, dos piscicultores, passar o inverno com peixes grandes, né? No caso, tanto das carpas quanto da tilápia, mas nós temos maneiras, que eu falei aí, de manejar e poder ocorrer o sucesso, passar o inverno sem morte de peixes. Fazendo isso que a gente recomendou aí, quem faz tem um resultado, né? Tanto na aplicação do calcário, no caso da tilápia grande, aí, com bastante resíduo orgânico no fundo de viveiro, a aplicação dos biomoduladores, também as duas técnicas têm resultados, e o sal também, para diminuir o estresse em temperaturas baixas da água, aí, 11 graus, 12 graus, isso ajuda o peixe a resistir aí, nesse período assim, de estresse, né, que ele passa com baixas temperaturas da água.
Tá certo, legal. Viu, Carlos? Uma orientação também para o piscicultor é que ele maneje durante o ano a produção dele, o sistema de produção, de maneira que chegue nessa fase com os peixes mais jovens, para passar justamente com menos, digamos assim, menos trabalho nesse manejo todo. Que orientação de forma geral que dá para trazer também em relação a É o isso? ideal, né? É o ideal. Ele pode lotar os viveiros lá em janeiro, fevereiro, fazer recria, né? Mesmo quando ele vai lotar em janeiro, fevereiro, já tem um juvenil de 40, 50 gramas, já lotar o açude lá em fevereiro com peixes um pouquinho maiores, criados já, né? E aí, bem alimentados, a água, uma boa qualidade da água do viveiro, com calcário, alcalinidade alta, né? Ele entrar e passar o inverno com peixes juvenis de menor peso e tamanho, ele passa tranquilo, né? Agora então ele teria que fazer a despesca antes. Só que os produtores, por exemplo, de tilápia, eles dependem de frigorífico que comprem os peixes, né? Nós não temos uma grande disponibilidade ainda de frigoríficos comprando, e nós temos ainda produtores de tilápia aí com tilápias grandes já prontas para o abate, que não conseguiram vender a sua tilápia ainda, né? Agora, com a questão da pandemia, problema da economia, diminuiu o consumo de filé de tilápia. Então, temos uma lotação de tilápia aí no estado, na região, considerável, que faz com que muitos tenham que passar o inverno com a tilápia em tamanho maior, com todo esse risco que oferece. Mas, como eu falei, tem solução, né? Aplicação de calcário, biomoduladores, sal, tem como passar o inverno mesmo nessa condição de tilápia maior, grande, aí, que tem o maior risco, né? Com essas baixas temperaturas do ambiente, e em especial da água, né? Principalmente a questão da tilápia é a amônia, né? A tilápia vai para o fundo, a amônia está lá, é quase uma armadilha, né? A amônia tóxica aí diminui, né, a resistência do peixe, pode pegar doenças. Lá no fundo, no lodo, tem presença de bactérias, fungos, né? Também é um risco. Ela está fraca, não está se alimentando, né? Pode pegar doenças que estão no lodo, né? E o biomodulador, como ele consome esse lodo aí, essas bactérias, elas consomem o lodo, elas consomem também o risco de doenças. Fungos e bactérias que estão no lodo desaparecem, então diminui também o risco da tilápia pegar doenças, que depois, muitas vezes, vão causar morte também. Não só a amônia causa a morte da tilápia, mas também doenças que estão lá no lodo, lá no fundo. E o biomodulador, por exemplo, controla aquele produtor, o piscicultor que vai passar tilápia, o período mais frio com tilápia grande aí, o ideal seria ele ter a aplicação de biomodulador, justamente para não ter resíduo orgânico no fundo dos viveiros, justamente para evitar o maior risco de morte da tilápia, ou tanto pela questão da amônia tóxica, quanto por fungos e bactérias. Tá certo, tá certo. A gente agradece ao Carlos aí pela entrevista, pelas orientações, e a gente convida quem nos acompanhou que siga com a gente em novorural.com.